Hoje vamos falar sobre legado. O que significa legado? Legado é algo que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração seguinte. Podemos falar de um legado de nação, o que nós brasileiros vamos deixar para a próxima geração de brasileiros, os nossos filhos, os nossos netos. O que nós desta geração estamos deixando com o Brasil para o Brasil de amanhã, para os brasileiros de amanhã. Podemos falar de igreja, podemos falar de família, e podemos falar de pessoas também em termos individuais. Qual é o legado que você vai deixar, que você está deixando, que eu estou deixando para as futuras gerações? Há pessoas que pensam em legados ou em legado apenas em termos materiais, só pensam em termos de dinheiro, por exemplo, quanto de dinheiro, qual é o valor monetário, qual é a conta bancária, quanto que eu vou deixar para os meus filhos. Outros pensam em bens materiais, em casa, deixar a casa para um filho, 2 casas, carros. Que carros vou deixar para os meus filhos? Mas quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós aprendemos sobre os legados espirituais. No livro dos Salmos, por exemplo, Salmo 78, o salmista diz que ele recebeu dos seus ancestrais, dos seus pais, um legado espiritual. Ele ouviu histórias, ele ouviu o testemunho, ele ouviu a fé dos seus pais. Ele conhece agora esse legado, essa história, esta fé, as coisas maravilhosas que o Senhor fez em favor dos seus pais, de sua terra, de sua nação, de sua gente. E ele diz que ele não vai esconder esse legado, ele não vai ocultar esse legado às futuras gerações. Ele há de revelar esse legado, ele há de transmitir esse legado que é Deus, que é o agir de Deus, que é a fé do seu povo para as futuras gerações. Quando nós abrimos o Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que o que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, ele está transmitindo à igreja de Corinto, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, aquilo que ele recebeu, ele então transmite como um legado importante da fé cristã. Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. Ele morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Mas ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Ele não pecou, ele deu a sua vida por nós como um Cordeiro de Deus imaculado, sem mancha na sua alma, na sua vida, no seu caráter. Então ele fala sobre este legado. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo reuniu os líderes ali da Ásia, das igrejas de Cristo que ali havia. Então, o apóstolo Paulo reúne esses líderes e diz para eles que em nada tem a sua vida por preciosa, contanto que ele cumpra a carreira
que lhe está proposta, a missão que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, o legado de anunciar o Evangelho do Reino de Deus, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E ele diz para esses líderes que ele nunca se omitiu, nunca se furtou de passar esse legado, de transmitir esse legado. E ele faz isso na esperança de que esses líderes passem adiante esse legado que agora eles recebem do apóstolo Paulo. Na verdade, estavam recebendo, já tinham recebido, e agora, na verdade, é uma reunião quase que de despedida, porque Paulo acreditava que fosse morrer, que não fosse vê-los mais. Então, nós temos estes textos bíblicos, um outro texto muito precioso nas Escrituras, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo fala para Timóteo, no capítulo 1, diz que ele se lembra de Timóteo, da fé que há em Timóteo, que primeiro ocupou o coração de sua avó, da avó de Timóteo, Lloyd, e da mãe de Timóteo, Eunice. E Paulo diz, eu estou certo que esta mesma fé, que um dia foi de sua avó, foi de sua mãe, e que agora você a tem, essa fé sincera, honesta, verdadeira, em Cristo Jesus como Messias de Deus, como prometido a Israel, como Salvador do mundo inteiro. Então, a pergunta que eu preciso fazer para você e que eu preciso fazer para mim é: que legado estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos irmãos, para a próxima geração? Se perguntar para os nossos filhos, se alguém perguntar qual é o legado que seu pai, que a sua mãe está deixando para você, o que eles vão dizer? É o carro? É a casa? É um terreno? É uma conta bancária? Ou eles vão dizer que o grande legado que meu pai, que minha mãe está deixando para mim, deixou para mim, é a fé em Cristo Jesus, é a palavra de Deus, é a oração. Porque meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando a noite chegar para os nossos filhos, os nossos netos, quando a tempestade, o temporal cair sobre eles, quando a tristeza invadir a alma, a angústia invadir a alma, o coração deles, que vai valer mesmo, que vai ter valor, não é o carro, não é a conta bancária, não é a casa, o que vai valer de verdade é aquele legado que nem a traça nem a ferrugem destroem, que o ladrão não rouba. É aquele legado, aquele bem, aquela herança espiritual, incorruptível, eterna. A oração, o ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus que permanece para sempre. Aquilo que os reformadores nos legaram, deixaram para nós como herança, Lutero, Calvino, Zwinglio, que é sola Escritura, sola vide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Sim, são esses legados espirituais, a oração, a palavra de Deus, Cristo Jesus como nosso único Salvador, a fé em Jesus. Sim, a graça de Cristo Jesus, a graça de Deus revelada em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E a honra e a glória para Deus em tudo que fazemos, em tudo que somos. Meu querido amigo, meu querido irmão, gostaria de encorajar você, minha irmã, minha amiga, a deixar um legado espiritual para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos.
Não há nada de errado em deixar um legado material, mas este não é o mais importante. Não, não deve ser. O maior, o mais importante, o mais necessário, o mais útil para o tempo e para a eternidade é o legado espiritual. Oração, palavra de Deus, a fé. Faça isso. Porque assim você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.